Olá a todos! Espero que estejam bem desde o último programa. Hoje continuamos a falar de disortografia, desta vez dos sinais de alerta, ou seja, daqueles comportamentos que nos podem ajudar a detectar esta dis relacionada, como já vimos, com a escrita. Gostava de chamar a atenção, mais uma vez, dos professores, pois são eles que acompanham mais diretamente as crianças na altura em que estas estão a iniciar o seu processo de aprendizagem da escrita e, como tal, devem ter o cuidado de perceber se algo não está a correr bem. E não, a disortografia não pode ser detectada aos 3, 4, 5 anos de idade, mas apenas quando a criança começa a aprender a escrever. Quando a presença de muitos erros ortográficos é comum, omissões, adições, inversões, uniões, separações incorretas de letras, por vezes a ocorrência dos erros é tão frequente que os enunciados escritos tornam-se mesmo incompreensíveis. Ficamos espantados quando nos dizem o que escreveram e nós olhamos para a folha e percebemos que está longe de se aproximar do que eles disseram. Quando há substituição de letras semelhantes sonoramente, já vimos alguns exemplos quando falámos de dislexia, o F e o V, farinha, varinha, o D e o T, corda, corta, o G de janela e o X, CH, os X têm sons semelhantes, o já e o chá, muito associado à discriminação auditiva. Mais uma vez, o reforço da educação pré-escolar, muito útil na distinção dos diferentes sons dos animais, no treino das rimas, das palavras com sons semelhantes, diferentes, pré-competências que auxiliarão as aprendizagens posteriores. Também a alteração de letras visualmente semelhantes, mas com diferente orientação espacial, é comum. Reforça-se aqui o treino da discriminação visual. Procurar diferenças, distinção de imagens figura-fundo, completar gravuras, sequências, simetrias. Depois, quando a criança revela dificuldades em recordar as regras de ortografia gramaticais, como por exemplo os sinais de pontuação, a acentuação, o colocar o M antes do B ou do P, a omissão, adição do H, a utilização de letra maiúscula no início de uma frase, a separação de uma palavra na mudança de linha. Uma sugestão? Comece por intervir nos erros mais comuns. É importante que a criança interiorize regras e consiga, lentamente, ter sucesso em algumas palavras. São estes momentos bem-sucedidos que vão ajudar na motivação e interesse nas aprendizagens posteriores. Não tente corrigir todos os erros que ela dá de uma só vez. Pegue num exemplo e trabalhe-o até que seja compreendido, interiorizado. Dou-vos um exemplo prático. A criança tem dificuldade em compreender quando deve colocar a cedilha no C de cão, no Q de cão, por exemplo. Explique-lhe a regra do C. Junto ao E ou ao I, tem o som de C ou si, e não de Q, como quando se junta com um A, um O ou um U. Para ficar com o som de C junto a estas últimas, devemos então colocar a cedilha, mas só nestas últimas. Faça vários exercícios com esta regra. Escreva sílabas para a criança ler, dite-lhe para ela escrever, peça que identifique as que estão corretas ou erradas num conjunto de sílabas feito por si, tenha letras soltas que a criança possa manipular e peça-lhe que as vá juntando consoante o som que lhe vai dizendo, recorra a diversos materiais, estratégias, atividades. Sim, acompanhar crianças com dificuldades de aprendizagem dá trabalho, não só para os técnicos, mas também para os pais. Encarregados de educação devem estar atentos a esta informação. Se têm uma criança DA, dificuldades de aprendizagem, em casa, o vosso trabalho é diário. O apoio de pessoal especializado, 1 ou 2 horas por semana, é apenas uma ínfima parte, não é suficiente. O acompanhamento diário da vossa parte é fundamental. Bom, mas hoje ficamos por aqui. Na próxima semana falaremos dos vários tipos de disortografia. Sim, porque nem todos os disortográficos são iguais. Querem saber mais? Então até ao próximo programa. Até lá já sabem, a DI e as suas DI vão continuar por aqui.